Eu era falsa magra e não entendia por que eu não conseguia perder gordura mesmo fazendo tudo certo. Então, gurias, até os meus 20 e poucos anos ali, eu era uma menina magra, sabia, tinha consciência disso, tá? Total, não era dessas que era magra e achava que estava gorda, não, tá? Eu era magra e tinha consciência disso, mas tinham aquelas gordurinhas que me incomodavam, sabe? Ali embaixo do umbigo, principalmente, a gordura no flanco aqui nessa região eu tinha muito, nas costas, na parte de trás, que marca na calça, no biquíni, no short. Eu também tinha uma celulite em cima do joelho, até procedimento estético já fiz na época, que não resolveu. E o braço, né, aquele braço que não tinha um formato como eu queria, definidinho. Enfim, eram essas coisas que me incomodavam. Era gordura em algumas partes do corpo ali, e que eu via meninas que eram mais definidas, e eu pensava, poxa, será que isso é biotipo, né? Elas têm um biotipo definido e eu não? Por quê? Eu já me alimentava saudável, eu já fazia aquilo que é considerado certo, saudável no mundo dos hábitos fitness, né? Então eu já comia coisas saudáveis, me alimentava bem e já frequentava academia. Um detalhe muito importante é que nessa época eu inclusive já era formada em nutrição, tá? Eu sou nutricionista e estava começando a fazer os atendimentos ali, reeducação alimentar com os meus pacientes, mas eu vivia nesse embate, né? Eu também queria melhorar o meu físico e eu mesma não estava conseguindo. E eu comecei esse vídeo falando sobre falsa magra, mas antes de continuar eu preciso contextualizar aqui vocês, né? Vocês podem estar se perguntando, mas será que eu sou falsa magra? O que é uma falsa magra? Não é biotipo. Em primeiro lugar, aquilo que eu pensei lá, será que é biotipo meninas definidas e eu com essa gordurinha e já faço tudo saudável, então não tem como mudar? Não, gurias, não é biotipo. O biotipo, ele vai definir onde tu vai acumular gordura se tu engordar. Tá? Então tem aquela mulher, por exemplo, que é a mulher com formato pera de corpo, que acumula na região no quadril, nas coxas. O que significa? Que quando ela engorda, a gordura vai predominantemente para lá, porque lá ela tem mais células de tecido adiposo, e vai menos para outros lugares, né? Agora a gente tem no corpo todo, vai mais para aquele lugar ali. A mulher que tem formato de corpo estilo maçã, né? Que é aquela gordura acumulada mais na região abdominal. O que isso significa? Que se ela engorda, quando ela engorda, é pro abdômen que vai a maior parte da gordura. Mas essa questão de biotipo, para onde que vai a tua gordura quando tu engorda, não significa que tu precisa ter gordura em excesso acumulado naquelas regiões, certo? Tu pode chegar no teu melhor físico. Tu é uma mulher estilo pera, mas tu pode seguir uma caminhada aí, uma mudança de hábitos, fazer um plano de mudança de hábitos e tu chegar no teu melhor físico, onde tu não vai ter excesso de gordura nessas regiões. Pelo contrário, tu vai ter coxas torneadas, coxas definidas. Mas se tu engordar, é pra lá que vai. Tu pode ser a mulher do estilo maçã, que acumula gordura aqui na região do abdômen, mas teu abdômen ser fininho, né, acinturado, porque tu trilhou o caminho de perda de gordura e perdeu gordura, ela acaba saindo de onde mais acumula, então ela vai embora do abdômen. Então, o biotipo físico não significa que tu precisa ter gordura naquelas regiões, tá? Então, falsa magra é uma mulher magra que ela ainda não fez o que precisa para eliminar aquela gordurinha ainda que falta. E também, provavelmente, ainda não tem massa muscular suficiente. E a falsa magra é aquela mulher que tá super bem de roupa, ninguém diz que ela precisa fazer dieta, que ela precisa emagrecer, mas que tem ou um percentual de gordura alto ou gordura acumulada em uma ou mais partes do corpo que acabam incomodando ela. A maior parte das falsas magras, existem duas categorias aqui, tá? Mas a maior parte delas são mulheres que já se alimentam bem, tá? Já comem saudável, elas não cometem excessos, tá? Pode não ser perfeita, claro, a alimentação, mas se alimentam via de regra saudável, não cometem exageros, não consomem fritura, fast food, lanche, pizza toda hora. E aí a falsa magra, ela tem um problema, ela quer perder gordura, né? Porque tem aquela gordurinha ali na pochete que incomoda, no flanco, na coxa, que nem eu era, e ela começa a ver dicas de emagrecimento na internet.
Só que ela começa a aplicar nela e não funciona, porque as dicas de emagrecimento que tu vê na internet, elas são para mulheres com sobrepeso, com obesidade. É diferente o que funciona para uma mulher com sobrepeso e obesidade e o que funciona para a falsa magra. Que é um exemplo prático. A mulher com sobrepeso, ela corta o açúcar do cafezinho que ela toma. Ela já perde ali 4, 5 quilos no primeiro mês, só de tirar o açúcar do café. A falsa magra não tem o açúcar no café para cortar. A mulher com sobrepeso e obesidade, ela troca ali os fast foods que ela come ao longo da semana por um prato de comida, sem pesar, sem fazer dieta, nada. Só diminui ali o fast food que ela come, né? Continua comendo, mas diminui, perde mais 5 quilos. A falsa magra nem come esse tipo de lanche. Tá entendendo? Como não vale aplicar as dicas que tu vê na internet de emagrecimento geral para uma mulher falsa magra. Agora, voltando aqui na minha história, como que eu passei de uma falsa magra, como vocês podem ver aqui nessa imagem, nessa foto, para uma mulher mais definida. Bom, gurias, eu preciso dizer que nesse meu antes aqui, a minha vida era a base de suplemento e receitinha fit, tá? Eu tinha um armário na minha casa, minha mãe, quando chegava uma visita, ela mostrava que esse aqui é o armário da Daniele. Então eram vários tipos de whey, de absorção rápida, de absorção lenta, hidrolisado, concentrado, caseína, creatina, BCAA e outros que eu nem vou lembrar aqui para falar para você, tá? Tinha tudo que é suplemento, um para cada horário do dia. E eu também fazia um monte de receitinha com esses suplementos, usando frutinhas, farinhas especiais. Amava uma farinha diferente, tá? Aquelas farinhas de linhaça, de chia, de maca peruana. E chegava final de semana e eu sempre me permitia. Afinal de contas, na minha cabeça eu tinha sido super regrada durante a semana, treinado todos os dias. Fazia um monte de cardio, tá? Um monte de exercício aeróbico, ali 40 minutos, várias vezes na semana. 4, 5 vezes na semana, 40 minutos. E aí, né, chegava o final de semana cansada, vou me permitir. E não que eu exagerasse, não, mas eu ia num restaurante, bebia álcool, comia sobremesa. Era meio sem aquela disciplina ali que eu tinha na semana, eu não tinha no final de semana. Ah, eu já fazia musculação, tá? E muito cardio, mas sempre gostei ali, desde que eu comecei a minha vida fitness, sempre gostei de fazer musculação. Só que aí eu comecei a pesquisar, né, já era nutricionista, os assuntos, e eu via, né, que eu queria ficar mais durinha, eu queria ter um bumbum mais firme, uma coxa mais torneada, e eu via que para isso eu precisaria aumentar a massa muscular. Só que como as gordurinhas me incomodavam, eu também precisava perder gordura. Só que toda vez que eu fazia dieta para emagrecer, eu ficava muito magrela. Perdia coxa, perdia bumbum, e a gordurinha que eu queria eliminar continuava lá. E toda vez que eu fazia dieta para ganho de massa, então, eu inchava. Bom, e foi nesse ponto, gurias, que começou a acontecer ali uma virada de chave dentro da minha cabeça. Eu comecei a estudar mais, a pesquisar, fiz até acompanhamento com um preparador físico fora, no exterior, onde ele prepara atletas que não usam nada de hormônio, nada de, sabe, do suco aquele, ele não usa, ele é um tipo de competição que tem nos Estados Unidos, que é natural, né, tem doping e tudo mais. Então eu pensei, é com esse cara que eu vou fazer, porque eu quero fazer tudo ao natural. E com ele eu aprendi muito, e aí eu peguei a linha de raciocínio dele e fui estudar a partir daí o que fazia. E aí eu entendi que, na verdade, eu não estava fazendo nada certo. Eu não estava fazendo o que precisava para mudar o meu físico. E o que eu precisaria? Primeiramente, mudar ali o teor do que eu vinha comendo, focar não no suplemento, mas em fazer o que precisa ser feito. É ter rigor, né? E esse rigor implicaria em eu seguir a dieta no final de semana também, tá? Não aquela dieta que eu vinha fazendo, né? Mas uma alimentação correta e no final de semana. Isso me pegou muito, eu lembro, assim. Porque o final de semana era um momento que eu gostava muito de sair, de ir num restaurante, de desopilar. E eu teria que mudar a forma de confraternizar, de socializar. Né? E aí eu pensei muito bem, assim, será que eu faço isso? Mas eu realmente eu queria me desafiar. Eu queria ver até onde que meu corpo podia ir. E tomei uma decisão. Vou seguir a dieta, vou fazer o que precisa ser feito. E nesse o que precisa ser feito,
seguir a dieta no final de semana risca também. Me preparei, tomei essa decisão de seguir a dieta 7 dias por semana. Não foi fácil no começo, eu lembro muito bem até o número, foram 2 finais de semana mais difíceis. Depois que eu passei pelo segundo final de semana, resistindo, carregando minha marmita, vendo os amigos comerem pizza e eu comendo marmita, eu me senti muito forte. Até porque em 2 semanas já comecei a ver muita mudança no meu corpo. E aí além de ter o fator ali de eu me sentir forte pelas condutas que eu vinha tendo, eu também tinha motivação de ver o meu corpo mudando, né? Mas essa motivação não estava presente o tempo todo. Eu precisei de 3 meses. 3 meses foi o tempo suficiente para a quantidade de gordura que eu tinha, de ver o meu corpo definido, tonificado, e, claro, a definição que era compatível para a musculatura que eu tinha na época, né? Já se passaram alguns anos desse episódio, então de lá para cá eu melhorei a minha massa muscular. Ela é fundamental para o grau de definição que tu vai ver. Tem meninas que nunca treinaram musculação, que são magras, vão emagrecer, vão ficar só magrelinhas, é um primeiro passo, mas depois, se quer se ver definida, precisa construir essa massa muscular. Então eu fiquei magrinha, definidinha, porque eu já treinava há algum tempo, embora não treinasse certo, tão certo assim, mas um pouquinho, né, eu melhorei minha musculatura nos primeiros anos de academia, então fiquei definidinha, né, do que era possível naquele momento. Então, além de ter esse rigor de seguir a dieta no final de semana também, eu mudei o que vinha comendo, porque como eu comia muita receitinha, whey, eu tive que alinhar as quantidades do que eu vinha comendo. A quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura. Na ocasião, eu contabilizava meus macros, então ninguém me passou uma dieta pronta, né? Hoje eu faço isso para os meus pacientes, eu entrego exatamente todas as opções que eles podem comer. Mas na época, eu já era nutri, enfim, eu contabilizei os meus macros. E se eu continuasse com a alimentação que eu vinha tendo, para perder gordura, eu ia passar muita fome, porque eu tomava whey. E aí, se eu tomasse whey na quantidade que era para tomar, eu ia ficar com fome, né? Eu não passava fome antes, porque eu usava whey e um monte de besteira junto. Eu comia mais do que eu precisava, por isso que eu não emagrecia, não perdia gordura. E aí, se eu começasse a comer o que eu precisava, aquele monte de fruta que eu comia nas receitinhas, aquele whey, eles iam tomar uma proporção um pouco menor, e aí eu não ia conseguir aguentar a dieta por 3 meses. Estão entendendo? Então, mudando o teor do que eu vinha comendo mais comida mesmo, arroz, feijão, carne, ovo, batata, eu consegui manter por 3 meses sem morrer de fome. Eu tinha vontade de comer aqueles doces, aquelas receitas, tudo que eu comia. Eu senti saudade, mas eu consegui ter uma adesão, eu consegui ter uma constância na minha dieta pelo estilo de comida que eu passei a comer. E aí, 3 pontos eu tenho aqui para falar para vocês sobre todo esse aprendizado e sobre o que foi decisivo para eu me transformar de falsa magra para uma menina mais definida, e que tu pode usar isso para ti também, né, e passar a entender isso para começar a fazer diferente no teu dia a dia, na tua vida. O primeiro ponto é que a fase de emagrecimento, de perder gordura, ela é diferente das outras, tá? Então, a fase de manutenção, de tu ganhar massa muscular. Por quê? Porque a fase de perda de gordura, tu vai ter que ser muito mais rigorosa. É isso, de seguir a dieta 7 dias por semana. Não tem restaurante, não tem feriado, não tem sobremesa, se tu realmente quer isso, né? Na fase do resto do teu tempo, depois das outras que virão, de manutenção, de ganhar massa muscular, que é lento, é demorado, o resto da vida, tu vai poder te permitir. Mas, se tu quer ser definida, né, tu não quer ser uma magra qualquer, tu quer ser uma magra definida, tu vai ter que sempre te destacar na tua forma de viver. Tu não vai poder ter os mesmos hábitos que todas as tuas amigas, né, que não estão preocupadas com isso, têm. Teu rigor, ele vai ter que ser acima da média, porque tu está buscando um físico acima da média. O segundo ponto é que a motivação, ela é uma ilusão, tá? Então, tu não vai passar o tempo inteiro motivada com o teu projeto de secar e definir. Vai ter dias que tu vai acordar desmotivada, com vontade de comer outras coisas, de fazer outras coisas. E a motivação, ela é como se fossem injeções. Tu vai ter um pouquinho de motivação quando tu te olhar no espelho e ver que o corpo tá mudando, quando tu receber um elogio. Então, tu vai tendo algumas motivações no processo, né? E que bom, tomara que sejam muitas pra ti. Mas a real é que ninguém que vive de motivação vai conseguir chegar no final desse processo. E o terceiro ponto é que não é para todo mundo. E tá
tudo bem, né? Tu pode ser magra, ouviu, assistiu todo esse meu vídeo, até tinha ideia, né, de querer buscar uma definição, mas tu viu que não é pra ti, tu gosta de sair pra beber no final de semana, não é o momento de tu fazer isso. E tá tudo bem também, né? Tu só tem que alinhar a tua expectativa com aquilo que tu tá disposta a fazer. Então, se tu não tá a fim de te entregar da forma como precisa, não dá pra ficar imaginando que um dia a definição vai aparecer de forma mágica, tá? Agora, se tu é daquelas que tu sempre te incomodou com isso, que tu quer ver o teu físico sim melhor, mais definido, de uma vez por todas, vale a pena tu te entregar nesse processo. E gurias, falsas magras, parem de ficar seguindo dicas aí de emagrecimento da internet, porque essas dicas elas são padrão, elas são dicas gerais para pessoas com sobrepeso, obesidade, que querem emagrecer. Elas não vão funcionar para ti. Tu precisa de um método, de algo estruturado. E se tu quer parar de se enganar, fica aqui comigo, te inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho de notificações.